Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos à Casa do Pai. Sintam-se todos acolhidos, vocês em casa também que nos acompanham através da rede social Facebook da Paróquia Santo Antônio, no qual estamos transmitindo neste momento, também pelo YouTube. Sintam-se todos acolhidos em mais uma noite da nossa jornada bíblica diocesana. Mês de setembro, 50 anos deste mês de setembro, dedicado à Bíblia. A CNBB nos propôs neste ano fazermos um estudo da Carta aos Gálatas, e é isso que nós estamos trabalhando desde o nosso primeiro encontro. Já falamos aqui sobre vários assuntos. Fizemos uma introdução geral à Bíblia, a introdução à Carta aos Gálatas, falamos sobre a missão de Paulo aos pagãos, o fato da vida, Pedro e o Evangelho de Paulo, introdução, o retrocesso dos Gálatas, abordamos também o regimento da fé e o da lei na história da salvação. Exortação, não voltar à escravidão. E nessa noite, no nosso sétimo encontro, nós vamos conversar sobre a verdadeira liberdade, fruto do Espírito Santo. Os grupos responsáveis são a Pastoral Familiar, a Pastoral do Matrimônio e o Grupo Palote. E hoje nossa convidada é a psicóloga Camila Ribeiro Santos, que vamos apresentar em seguida. Para que nós possamos ter uma jornada, uma noite de estudo maravilhosa, vamos acolher primeiramente o nosso objeto de estudo, nossa Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Muito obrigado às coordenadoras da Pastoral Familiar, a Pastoral do Matrimônio e também o Grupo Palote. E para que a gente possa se preparar um pouco mais para receber essa mensagem de Deus, essa palavra maravilhosa que Ele nos traz através da Carta aos Gálatas, eu vou fazer uma oração hoje, como a Pastoral do Matrimônio, da família também, fazer uma oração aqui por nossas famílias, pela família de vocês que estão em casa. Senhor, nós vos louvamos pela nossa família, agradecemos a vossa presença no nosso lar. Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo, para que o amor se fortifique e nos una cada vez mais. Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai o nosso lar, o lar dessas pessoas que aqui estão, as pessoas que estão em casa nos acompanhando, hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Vem hoje aqui, amigo do céu, venha conosco, ajudador, ser nosso guia, ser nosso dono. Já com o Espírito Santo entre nós, para que a gente possa ficar iluminado e receber, como eu disse, essa palavra maravilhosa, está na hora de apresentarmos nossa convidada de hoje. Nossa convidada, eu tenho a grata satisfação de acolhê-la aqui hoje. É filha de um amigo muito querido, um grande colaborador da Rádio Fandango e também da comunidade católica cristã. É a psicóloga Camila Ribeiro Santos, é cachoeirense. Ela é psicóloga, como eu disse, mestre em promoção da saúde, é graduada em Direito, é especialista em doenças, em docência universitária, e também especialista em psicologia hospitalar.
e é membro da Renovação Carismática, né, católica aqui da nossa cidade. Então eu passo agora a palavra com vocês, Camila Ribeiro Santos. Seja bem-vinda, Camila. Boa noite a todos. Boa noite a quem está em presença física, em quem está em presença virtual e quem está em presença espiritual. Como todo bom cristão, jamais fala das coisas de Deus sem invocar a presença do Espírito Santo em oração. Eu convido a cada um, quem está em casa e quem está aqui, para invocarmos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Então, dentro da jornada bíblica deste ano, muito me honra, o Padre Gilberto falou, sexta-feira passada, que eu seria a única representante do sexo feminino, uma honra. A gente ouvia num dos primeiros encontros que só é permitido a vivência da liberdade quem está com o Espírito. O Espírito Santo permite a experiência de liberdade em Deus. Eles tinham vivido isso e perderam. Então Paulo vem e diz, parem de se escravizar. E eu retomo a pergunta, o que nos escraviza hoje? Nós, os novos Gálatas, o que nos escraviza? Quais os nossos comportamentos que fazem com que voltemos à escravidão de um outro momento da nossa vida? Porque sim, isso é humano. Existe um confronto e depois quando a gente trabalhar as obras da carne e o fruto do Espírito, a gente vai ver essa batalha diária. Cristo nos libertou da lei e do pecado, mas não da lei que organiza uma sociedade, e sim da lei que escraviza. Se a gente for organizar uma sociedade que seja com características humanas, com valores humanos e cristãos, provavelmente não precisaríamos escrever códigos de regras. Quando a gente lê num código penal, não matar, eu deixo de matar alguém porque está escrito nessa lei? Não. O ser humano, em conduta humana, não mata porque ama, porque conhece o amor. Não precisaria dizer que é errado, que é crime, que vai preso quem mata. Porque nós somos humanos. Não somos seguidores de uma lei que escraviza, era isso que Jesus Cristo dizia e que Paulo exortou para os Gálatas. Circuncisão não vai dizer se tu é de Deus ou não. E muito me faz pensar que, então quer dizer que mulheres que não são e não podem, né, anatomicamente ser submetidas à circuncisão, não teriam o direito à liberdade em Deus? E Jesus disse que isso não é necessário para ter experiência com Ele. Paulo vem retomar. Lembrem, o Cristo ressuscitado nos libertou disso tudo. Não criem regrinhas que não são de Deus. Não vivam essas regras, não se seduzam pelas más amizades. Então, em Gálatas 5, iniciando no meu versículo 13, a gente vê, eu trouxe a minha dinâmica dessa conversa de hoje é utilizar o versículo e a gente trabalha por versículo. O capítulo 5, versículo do 13 ao 26, eu não usei todos,
mas a partir do capítulo 6, do versículo 1 ao 10, ele é autoexplicativo ele é incrível, e eu agradeço ter aprendido, porque a gente vai viver muito ele durante a vida. Versículo 13 diz: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. A gente vivencia a experiência de liberdade e acha que liberdade é poder tudo. Liberdade está condicionada à vontade, à capacidade de escolha e de escolha certa. Essa é a liberdade que Cristo nos revela no seu sangue derramado na cruz. De escolha. Escolha pressupõe amor. Do contrário, servi-vos uns aos outros pelo amor. É para essa liberdade que somos chamados. E é isso que Paulo chama os Gálatas. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu imagino ele xingando muito o povo de Gálatas. Dizendo, meu, como é que vocês podem retroceder desse jeito? Se fossem uma comunidade que eu fundei, mas que não conhecessem o Cristo que foi revelado, tudo bem, mas vocês experimentaram esse amor. Como assim retroceder? E sinceramente, sabe o sentido da liberdade quem já se sentiu prisioneiro de alguma coisa na vida. Quais são e quais foram as nossas prisões na nossa história? O que nos aprisionou? O povo hebreu sabia o que era a experiência de escravidão. Ninguém melhor do que eles saberia o que é preservar e exaltar a liberdade. O Antigo Testamento trazia traumas de uma escravidão. Deus oportunizou a humanidade de vivenciar a escravidão e a importância da busca pela libertação, pela liberdade. Era o povo hebreu no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando vem o Cristo, Messias, Salvador, ele trouxe essa liberdade. Ele viveu os desertos para que a gente se libertasse. Então a Galácia, apesar de tudo, também vivia traumas. Ainda naquela época que Paulo foi de novo para chamar a atenção deles, eles estavam vivendo momentos de escravidão. Uma submissão a uma lei que escravizava. Então eles estavam vivendo a experiência da escravidão. Quando a gente vivencia uma toxicidade de dia a dia, a gente entra no meio dessa doença da escravidão. E se alguém não vem nos chamar a atenção, a gente considera a escravidão algo normal na vida. E Paulo vai lá e dizer, não se acostumem com a escravidão, não voltem para ela. E ele diz isso para cada um de nós hoje. Porque, assim como nós, Paulo não conheceu Jesus Cristo pessoalmente. Ele não foi a festas de casamento. Ele não caminhou pela Galileia. Ele não vivenciou os milagres. Ele não viu Jesus curar um cego, fazer um coxo andar. Ele não viveu isso. Ele não estava ali. Ele não conheceu Jesus fisicamente. Ele conheceu numa experiência espiritual muito forte, muito profunda. Paulo experimentou. Paulo viveu uma conversão de experiência. Padre Valdeci nos falou no encontro que ele veio aqui falar. Paulo experimentou Jesus Cristo ressuscitado. Paulo é um de nós. A nossa experiência com Jesus, a experiência da Galácia com Jesus, de conversão, foi de extrema experiência espiritual. A conversão da Galácia se deu pela mesma forma que se deu a nossa conversão. Paulo é um de nós. Galácia era uma de nós.
Por isso ele tinha moral para nos dizer, nos chamar, exaltar e trazer e exortar e chamar a conversão, chamar de novo a liberdade. Benditos Paulos, apóstolos das nossas vidas, que nos sacodem e nos fazem voltar à liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum, de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. É a outra chamada que Paulo dá. Vivam pelo Espírito. Carne e Espírito são incompatíveis nos seus desejos. Por quê? Dentro da liberdade existe a escolha. E toda escolha, na liberdade em Deus, pressupõe o amor. Paulo diz, sim, somos livres porque Cristo nos libertou. E sim, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Ele disse isso em Coríntios, mas com certeza ele deve ter relembrado os Gálatas de que sim, são livres e são livres para tudo, porque tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Esse é o bom senso da liberdade que Paulo exorta. Versículos 17 e 18 trazem essa questão das obras da carne, porque os desejos da carne se opõem ao Espírito. Desejos da carne e fruto do Espírito não andam juntos. Um anula o outro. Era isso que Paulo queria dizer para os Gálatas. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estarão sob o jugo da lei, sob a lei que escraviza. Escolham a lei do Espírito, a liberdade que Cristo vem ensinar, e então viverão pelo Espírito. E então saberão de novo o que é a liberdade. Eu estava conversando e o padre Gilberto me deu a dica. Acho que tu tem que falar um pouco das obras da carne, frutos do Espírito. Então eu trouxe. Nos versículos 19 e 21, são traçados todas as obras da carne. E elas nos trazem muitos comportamentos que definem muitos momentos de escravidão em que a gente se submete. Fornicação, impureza, libertinagem, que são comportamentos da carne que se opõem à pureza da alma de quem vivencia o amor. Quando o ser humano desmoraliza o outro, desvaloriza o outro pelo comportamento. Idolatria, superstição. Eu não posso viver o Espírito e bater 3 vezes na madeira para dar certas coisas. Eu não posso viver no Espírito e não passar embaixo da escada porque dá azar. Eu não posso viver no Espírito e dar 3 pulinhos depois que achar alguma coisa. Eu não posso viver no Espírito e pular 7 ondinhas no ano novo. Isso é obra da carne e isso não aproxima de Deus. Deus não submeteu o ser humano a regrinhas que conduziriam a Ele. A regra é amar. A lei é amar. E essa é a liberdade que Cristo ensina. A minha vida não vai dar certo porque eu bati na madeira 3 vezes. A minha vida vai dar certo porque eu vou ter comportamento de liberdade em Cristo. E os Gálatas estavam regredindo e fazendo tudo. Não sei se eles batiam 3 vezes na madeira, mas acredito que eles estavam vivendo essas obras da carne. Idolatria. Os judeus estavam fazendo eles retrocederem e viver idolatria novamente. Inimizade. Eu acho que essa parte das obras da carne nos traduzem muitas vezes quando nos escravizamos hoje. Inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, separações, partidos, invejas, bebedeiras, orgias.
século 21 traz muito comportamento humano assim. Mas Paulo não voltaria para a Galácia se o povo de lá, daquela época, entre o ano 40 e poucos e 50 e poucos, não tivessem vivendo essas obras da carne e se desviando da liberdade de Deus, da liberdade que Cristo conduziu no sangue derramado na cruz. Somos os Gálatas, precisamos de Paulos. Apesar de Paulo listar algumas características, as obras da carne certamente vão além do que está enumerado em Gálatas. O que nos escraviza hoje? A nossa natureza, isso é humano, somos humanos. A natureza tende constantemente a se inclinar para essas armadilhas, que são obras da carne. Armadilhas. Ninguém entra em armadilha por vontade própria, mas muitas vezes nos conduzimos para armadilhas certas. Requer de nós muita atenção e uma luta contínua. Eu disse que era batalha, não disse? Diária, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Mas Paulo chega e diz: ok, Gálatas, vocês fogem e voltam para a escravidão por obras da carne. Mas não esqueçam, vivam o fruto do Espírito. Por que o fruto e não os frutos do Espírito? O fruto do Espírito provém do fruto único que vivencia e que nos oferece virtudes que não combatem entre si. As obras da carne combatem entre si. As virtudes oferecidas pelo fruto do Espírito se complementam e jamais vão separar-se. E uma não termina com a outra. A metáfora usada por Paulo descreve virtudes espirituais que se manifestam na vida do cristão que anda no Espírito. Não sei se consegue perceber aquela imagem de uma bergamota, tá? Eu ia trazer para cada uma, mas acabou as bergamotas, né? Estamos vivendo uma outra fase, entrando hoje na primavera. Então não foi. Não sei se o padre tem no seu pomar algumas bergamotas. Ah, não tem mais, tá? Então, o fruto do Espírito diz que não há conflito entre os gomos. Não há conflito entre essas virtudes. Todas se completam. Assim é Deus. Assim é a liberdade em Deus. Não precisa escolher nenhuma, porque todas vêm com tudo. Porque Deus é completo. A carne não. Então, temos em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o fruto do Espírito, que vivem as seguintes virtudes: o amor, a bondade, a mansidão, a benevolência, a alegria, a paciência, o domínio próprio, a fé e a paz. Escolher uma para viver? Não. O fruto é único. Desejamos todos os gomos desse fruto. Um completa o outro. A questão é a gente perceber o que precisa ser trabalhado para viver esse fruto do Espírito. O que nos falta? Eu não posso sentir paz e não amar. Eu não posso me sentir bom, mas não sentir paz. Eu não posso amar se não tenho domínio próprio. Eu não posso ir além da bondade se eu não consigo ter paciência. Se eu não tiver alegria e viver essa virtude, eu não consigo viver no Espírito. Porque quem vive no Espírito é alegre por natureza. O amargo, as mágoas que nos transformam em pessoas mal-humoradas nos afastam do Espírito, não pertence ao fruto do Espírito. É obra da carne. Porque quem não é alegre é egoísta. Ah, mas acontece muitas coisas ruins na minha vida, na minha também. Isso não pode fazer de mim alguém infeliz, porque quem está em Deus e vive no Espírito e a liberdade
do Cristo ressuscitado é alegre sempre. A carne está sempre em batalha com o espírito. A carne nos desvia, o espírito nos envia. É uma luta diária, uma briga constante. Acordamos tendo que combater esses dois lobos, do espírito e da carne. Os que são em Romanos diz: os que são segundo a carne põem sua mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o espírito põem a sua mente nas coisas do espírito. Existe uma historinha que diz: uma vez um menino perguntou para o vô dele, que era sábio: eu tenho 2 lobos em mim, o que é da carne e o que é do espírito, e eles vão lutar, qual dos 2 vai vencer? E o sábio, o vô do menino, disse: vai vencer o lobo que tu alimentares. Que lobo a gente alimenta? Gálatas, que lobo vocês estavam alimentando? Os das obras da carne ou do fruto do espírito? Foi isso que Paulo foi para a Galácia fazer. Foi essa sacudida que ele foi fazer com os Gálatas. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Porque proclamar toda a verdade de Cristo é muito bonita, mas andar nessa verdade é o desejo dele. O que nos escraviza? O que escravizava os Gálatas também nos escraviza hoje. Até aqui, nesse momento da carta, Paulo contrastou a vida no espírito com a vida na carne, por isso que eu dei ênfase para essas questões. Agora, entrando no próximo capítulo, que é o capítulo 6, e já finalizando o nosso encontro, ele apresenta a direção de um viver correto. Paulo não foi lá pregar uma moral e dizer o que eles estavam fazendo, o que era errado, o que era certo. Ele foi também dizer: eu estou aqui, queridos Gálatas, não para julgar, mas para trazer vocês de volta. E para isso eu vou te ajudar a dar uma direção de um viver correto. Muitas pessoas surgem na nossa vida para apontar o dedo para os nossos erros, para as nossas obras da carne, mas não nos dizem e não nos pegam pela mão para trazer de volta para a direção correta. Paulo foi fazer isso, porque Paulo era Paulo. O admirável homem convertido, que literalmente precisou cair do cavalo para experimentar Jesus ressuscitado. Então, em Gálatas 6. Gálatas 6, a minha Bíblia, se vocês verem, ela é muito riscada. Mas é que tem coisas que não tem como não marcar para a vida da gente. Eu ainda anoto na Bíblia, ainda boto o ano e a data. Às vezes retomo e tem vários anos no mesmo versículo, porque cada vez eu aprendo um pouco mais com o mesmo versículo lido. Então, o cristão que quer aprender a Bíblia tem que ser surrada, manuseada, mexida, cheia de papelzinho dentro. Eu tenho certeza que tem umas aí, se sacudir a Bíblia, cai um monte de papel com anotações da vida. É assim que tem que ser a Bíblia na vida da gente. Bendito São Jerônimo, que nos trouxe uma tradução viável de aprendizado de Deus. Então, no capítulo 6, o que eu trouxe? Um resumo, é bem coisa de professora, né? Da prévia do que vai ser visto. Então, o que o Paulo fala sobre 3 coisas importantes no capítulo 6? Ele fala do auxílio mútuo, se ajudem, não se abandonem, carreguem os fardos uns dos outros, numa responsabilidade uns com os outros, não só os Gálatas, nós também. Ele traz a lei da semeadura. Eu ouvi a vida inteira o meu avô dizer, eu não sabia que era bíblico. Mas ele dizia, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O povo das parábolas de Jesus entendiam demais, porque trabalhavam com isso. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
o que Gálatas estava semeando na sua vida. E trouxe também o dever de todos os homens em carregar a cruz de Cristo. Obrigação cristã, carregar junto. Gálatas 1, é só passar o Gálatas 6, do 1 ao 10, é autoexplicativo. Irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, Paulo disse, cabe a vocês que são espirituais corrigir com mansidão, com carinho, com doçura, com brandura, corrigir essa pessoa com carinho. E cada um que se cuide para não ser tentado também. Outra dica de Paulo no capítulo 6, no versículo 2. Eu achei essa imagem muito interessante, porque é bem essa imagem. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Versículo 3. E serve para muitas pessoas e para cada um de nós. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, está enganando a si mesmo. Então, se Paulo tivesse hoje, ia dizer para os Gálatas, menos Gálatas, bem menos Gálatas. Versículo 4. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar a ninguém. Somos únicos e o que somos, somos. O que é a inveja, que é uma obra da carne? A inveja não é a pessoa querer ter algo igual àquela pessoa. O invejoso, ele quer ter a coisa da pessoa. Ele quer tirar de alguém para si. Então, o comportamento humano na obra da carne afasta do espírito por isso. Por quê? Orgulhar-se de si mesmo pelas obras que fez e não se comparar com ninguém. Somos únicos. Somos a perfeição do Criador. Não existiria o Criador sem essas criaturas do jeito que Ele fez, porque somos únicos. Não existe ninguém igual no planeta. Nenhuma digital é igual a outra. Nenhum de nós é igual a ninguém, porque somos únicos, somos obras-primas, obras únicas, insubstituíveis. Gálatas 6, versículo 5. Pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Cada fardo é único, é meu. Devo carregar. Eu trabalho muito com pacientes que precisam carregar muitos fardos doloridos. E eu sempre digo, para quem tu passarias? Para ninguém, porque ele é teu. Então permita carregar até quando Deus permitir. É o teu fardo. Mas um bom cristão, quando olha um irmão carregando o próprio fardo, por amor, se oferece, diz, quer que eu carregue junto? Quer que eu ande junto? É isso que o Paulo queria que os Gálatas voltassem a fazer, porque eles já eram assim. Eles se perderam no caminho, mas voltaram. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso sim colherá. De Deus não se zomba, nos deixa livre para semear. Porém, o que semearmos, colheremos. Isso é uma máxima da lógica, da ciência, da biologia. Se semearmos feijão, não vamos colher moranguinhos.
esperaremos feijões. Mandaram a gente semear feijão? Não, foi uma escolha, essa é a liberdade. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Quem semeia na carne, obviamente, da carne colherá. Lembrem das obras da carne? Quem semeia inveja, raiva, inimizade, não vai colher outra coisa senão inveja, raiva, inimizade. Quem semeia da carne colherá a corrupção. Quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. O prêmio maior do cristão, o prêmio maior do convertido no Cristo ressuscitado, a vida eterna. Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ninguém consegue viver o Espírito na solidão. Paulo queria que Gálatas lembrasse disso. Cuidem um dos outros, não julguem uns aos outros, acolham, voltem para a liberdade. Se a gente desanima, a gente volta para a escravidão. Gálatas 6, versículo 10. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos da fé. Façamos o bem a todos. Ah, mas tem gente que não merece. Façamos o bem a todos. O bem liberta, o mal escraviza. Assim é até em desenho animado. Assim, em Gálatas, do capítulo 5, versículo 13, até o capítulo 6, versículo 10, Paulo apresentou o agir cristão e o que significa, com toda a força da alma, ser guiado pelo Espírito Santo. Então, pela liberdade Cristo nos libertou, que assim seja. Gente, essa foi a participação, da minha participação, falando da liberdade e o verdadeiro fruto do Espírito, que como Gálatas precisamos muitas vezes de um Paulo nos cutucando para retomarmos a nossa liberdade. Eu sugiro, como toda professora, tema de casa de novo, sugiro que vocês, que tenham a possibilidade de entrar pela Netflix, que é, né, um aplicativo de filmes, eu sugiro que vocês assistam o filme, pode passar, Paulo, o Apóstolo de Cristo. Eu não sei se alguém já assistiu, mas é um filme, ele não é literal, ele é claro, como toda obra, um filme, ele tem versões, mas ele é praticamente fiel, tem citações do que a gente ouviu nessa jornada até agora, que vão nos fazer retomar e relembrar o que foi aprendido aqui. É incrível o amor de Paulo pelos cristãos, o amor dele por Jesus Cristo, nosso Senhor, e a fidelidade de Lucas em poder fazer isso tudo acontecer. Porque Lucas permitiu que a humanidade conhecesse a caminhada de Paulo apóstolo. Então, que Paulo sempre rogue por nós, interceda por nós a Deus, para que sejamos sempre o povo que volta da escravidão e viva a liberdade em Cristo. Eu tenho aqui uma retomada, recapitulando, mas eu acho que não convém, não precisa, nem sei como é que está o meu tempo. Mas vai ficar à disposição se alguém precisar. Tem tempo ainda? Ok, eu tenho tempo ainda. Não sei se vocês sentiram, mas foram quantos slides, Érico? 45 slides. Doeu? Não.
ouvi rumores de que seriam muitos slides, mas não. Somos filhos de Deus. Paulo fala por 3 vezes que somos filhos de Deus nas primeiras linhas de sua carta aos Gálatas. Filhos de Deus, filhinhos de Deus. Isso mostra o amor do Pai, onde mesmo quando erramos, porque sim, vamos para as obras da carne muitas vezes, como Gálatas, Ele nos exorta, nos corrige com amor, com mansidão. Foi isso que Paulo foi lembrar aos Gálatas. Não xinguem assim, não cheguem, né? Vão com carinho, num amor maternal. O padre falou que Paulo sentiu como se estivesse gestando todo esse povo e era essa sensação maternal que ele queria que a gente tivesse. Paulo também está trazendo em Gálatas o abandono da fé. Vimos que Paulo estava perplexo, para não dizer indignado, com o fato dos Gálatas estarem abandonando o verdadeiro evangelho da fé e se apegando, retrocedendo à lei de Moisés. Que o próprio Cristo diz, não, é amor. Trocaram a liberdade da graça de Cristo pela escravidão da justificação inútil das obras, pelas obras. Influência dos judaizantes, que eu acho que esses eram os amigos errados que desviaram Gálatas, né, que Paulo trouxe. Os judaizantes, que era de origem dos judeus, porque os Gálatas eram gentios, conseguiram convencer os Gálatas como falsos amigos, a deixarem de seguir a verdadeira fé. Isso nos leva a refletir sobre a quem temos dado ouvidos. Quem tem nos influenciado, nos escravizado, nos tirado da liberdade? E ao que isso tem nos levado? Estamos nos aproximando ou nos afastando da verdade? Livres ou escravos? Somos filhos da livre, da escrava não somos filhos. Então somos filhos da liberdade, nascemos livres. Livres em Cristo que, pelo seu sangue derramado, nos libertou. Cristo nos libertou para sermos livres. Essa foi a participação, muito obrigado. Que a participação de você seja um modo de voltar para as nossas origens, para as nossas casas e relembrar a importância da liberdade em Cristo e a luta constante da carne contra o Espírito vencer sempre o Espírito. Que assim seja. Amém. Então, tá certo. Com a autorização da nossa convidada, ela disse que se alguém tiver algum questionamento, eu tenho certeza que foi muito bem esclarecedor para todos nós. Mas se alguém tiver alguma dúvida em relação ao assunto que foi colocado aqui, gostaria de que se repetisse, né, algum detalhe, fiquem à vontade. Padre Gilberto, alguma... Foi muito bom, né? Com certeza foi excelente. Acho que deu para a gente entender muito bem, viu, Camila? Te agradecer, logicamente. Deu para entender muito bem que hoje, quando tu comentou, o que nos escraviza hoje, na realidade, né? A gente pode colocar aqui vários fatores, né, Camila? Eu vou deixar a palavra contigo, mas hoje eu vejo para os nossos jovens um modelo de escravidão é uma tecnologia, ela nos favorece, ela nos ajuda. Tenho certeza que muitos de vocês e quem está em casa também hoje está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, porque existe essa tecnologia. Mas ela hoje não deixa de ser uma forma de escravidão também, é ou não é? A liberdade, como eu falei antes, está muito relacionada à escolha. A escolha. E as boas escolhas nos fazem livres. As más escolhas nos fazem escravos de novo. Mas como Paulo disse, se alguém se perder pelo caminho, não julguem, acolham e chamem a atenção com carinho. Eu acho que na formação dos jovens hoje, eu vejo a tecnologia a favor. É o joio no meio do trigo, né? Acho que Mateus já trouxe isso. É o joio no meio do trigo. Tem que saber separar e usar a favor.
E é batalha da carne contra o espírito sempre, essas escolhas. A questão é a liberdade de fazer a escolha correta. E eu acho que isso os Gálatas estavam se perdendo e foi por isso que Paulo voltou para lá. É um aprendizado incrível o estudo da carta aos Gálatas. A jornada está trazendo muito aprendizado. Somos, os católicos, muito atrasados em matéria de conhecimento da palavra. A palavra. Somos muito bons pregadores, somos muito espiritualizados, experimentamos Deus de maneiras incríveis, vivenciamos a verdadeira fé cristã. Mas precisamos engolir a Bíblia, aprender a cada palavra, viver um agradecimento constante, como eu disse no início, a São Jerônimo, que nos proporcionou essa experiência da palavra. Eu desejo isso para as pessoas, para os jovens, assim, porque a Bíblia também está na internet. Tu pode baixar um aplicativo com a Bíblia, né? Padre Gilberto, o senhor quer vir aqui, Padre Gilberto? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer de coração, Camila. Me senti assim muito feliz e já sabia que você iria abordar muito bem esse tema. Já é uma moça experimentada na espiritualidade. Olha a Bíblia dela aqui, ó. Queria que vocês vissem. Chega a ser inchada, aquele tanto sublinhadas e papeizinhos. Muito obrigado. E eu sofro muitas tentações, Camila. Muitas tentações. Como psicóloga, você não precisa correr atrás, buscar quais são. Mas uma delas, João Ferreira, é essa, de nós termos, por exemplo, um ano inteiro escola bíblica, sabe? Assim nós ia aprendendo livro por livro, texto por texto, porque realmente, às vezes, ouvindo você, fiquei pensando na minha família, nos meus irmãos, nos meus sobrinhos. Meu Deus do céu, né? São pessoas de missa, né? São pessoas que participam, mas conhecimento bíblico não só, né? Mas eu penso na família de vocês. Estamos ainda com muita fome na frente da padaria, né? Então, nós temos que resistir, será, João, essas tentações de não ter uma escola uma vez por semana. Uma vez, o que custa uma noite por semana, 2 horas por semana? Uma escola permanente, né? Se as nossas paróquias, se as nossas comunidades oferecessem uma escola permanente de conhecimento bíblico, isso não é para decorar a Bíblia, para viver segundo a palavra. Então, parabéns pela tua profundidade aí. Camila, muito obrigado, viu, em nome da Paróquia Santo Antônio, dessa comunidade que está aqui, né, te acolhendo. Muito obrigado. Boa escolha, viu, Padre Gilberto? Muito boa escolha para abordar esse tema, né? E eu sei da tua caminhada também, tu é da renovação, né? Da renovação carismática católica. Então, meus parabéns. Obrigado, viu? Obrigado realmente. E vou, inclusive, eu já tinha visto o filme da Netflix, né? Paulo o Apóstolo. Eu acho que agora eu vou revê-lo com outro olhar, exatamente, porque às vezes tu olha como a sétima arte, né? O cinema é a sétima arte. Tu olha como um objeto de sétima arte, né? Mas na realidade te traz, eu acho que ali um aprendizado muito bacana, viu? Muito obrigado, viu, Camila? Obrigado mesmo de coração. Mais uma salva de palmas para ela. Muito obrigado. A verdadeira liberdade, fruto do Espírito, foi o nosso 7º encontro hoje. Na próxima sexta-feira, agora o 8º encontro, nós vamos fazer uma conclusão. Estaremos recebendo o nosso o padre Ernst Lindwein. E quero fazer um agradecimento, então, hoje à Pastoral Familiar, à Pastoral do Matrimônio. Muito obrigado também ao Grupo Palotti pela organização, pela entrada do nosso objeto de estudo, pela oração também, ajudando a nossa convidada Camila Ribeiro. Obrigado a Pascom, ao Érico e a Andresa pela transmissão que vocês estão recebendo em casa neste momento, finalizando aqui nossa jornada diocesana, jornada bíblica diocesana, nesse 7º encontro, onde abordamos o tema liberdade. Convido vocês para sexta-feira, dia 24, das 19 às 20h15 novamente, nos encontrarmos aqui, vocês em casa, para o 8º encontro, onde faremos a conclusão deste estudo.
as comunidades e também o ECC, o Encontro de Casais com Cristo, serão os responsáveis por acolhê-los naquela noite, tá certo? Obrigado a todos, uma boa noite, Deus acompanhe vocês. A Camila disse que, hein, Camila? Ela disse assim, João, não me convida para a bênção final, porque eu não sei. Mas pode desejar, então, vem cá. Só desejar, então, que do teu coração, né, tu foi tão iluminada por Deus nesse momento aqui para falar sobre isso. Quero que tu fique à vontade, então, desejar para todos nós, o pessoal em casa, uma boa noite. Eu não tenho ordenação. Mas então que Deus nos abençoe, nos guarde, nos conduza para o caminho do Espírito e não da obra da carne, que nos permita escolhas livres em Deus, hoje e sempre, com a intercessão de Maria, nossa mãe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E em paz e que o Senhor bom Deus vos acompanhe. Obrigado, uma boa noite.